que se põe de pé para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5 e o verso de número 1. Louvado seja Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Nossos corações é o teu altar. Quantos já sabem a palavra de Deus? Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Louvado seja Deus. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Meu Deus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, meu Deus. Meu Deus, a tua palavra ela fala no nosso interior, ela transforma a vida do homem, Senhor. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu seja desonrado neste lugar, mas que o teu nome, ó Deus, venha ser para sempre glorificado no meio da tua igreja. Fala com o teu povo, Pai, não aquilo, meu Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, da tua parte, ó Deus, em nome de Jesus.
se assenta, batendo palmas e glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estou muito alegre por esta oportunidade que Deus me concedeu de estar assim ministrando a palavra dele. Palavra essa que é pura e digna de toda aceitação. Louva a Deus pela vida do pastor Diego. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que deixaram o teu lar, deixaram até mesmo coisas a fazer para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E eu quero dizer para os amados irmãos que, da minha parte, os irmãos não vão receber nada, mas se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a palavra diz acerca de um homem, louvado seja Deus, muito conhecido como Gadareno ou Genezareno, mas a Bíblia conta a história dele que ele era um homem muito oprimido, um homem escravizado por Satanás, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para os amados irmãos que essa história deste homem não começa, louvado seja Deus, no capítulo número 5, mas a história desse homem vai começar no capítulo 4, porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco aqui na terra. E ele sendo Deus, louvado seja Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E ele sabe tudo o que iria fazer antes mesmo de acontecer. Assim também ele sabia a tua vida, aquilo que ele iria te entregar aqui nesta noite. Antes de você sair da tua casa, ele já tinha marcado um encontro com você aqui nesta noite. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele está à beira do mar, pregando para uma multidão. Só que como ele já sabia que ele tinha que ir para o outro lado para operar um milagre na vida de um homem só, agora como que Jesus iria deixar uma multidão para se encontrar com um único homem? Aquele povo iria ficar frustrado, os discípulos iam ficar decepcionados. E o que Jesus faz? Jesus agora começa a contar parábolas. Jesus agora começa a explicar para aquele povo tudo o que ele iria fazer. E diz a palavra de Deus que ele começa pregando acerca do semeador que saiu a semear. Nessa parábola ele começa a falar de 4 tipos de solo. Ele vai dizer que apenas um era o solo perfeito. Ele estava dizendo para o seu discípulo que não importa a multidão, mas nem todos ali iriam receber a palavra. E diz a palavra de Deus que ele conta essa parábola, e agora ele vai estar sozinho com algumas pessoas e os seus discípulos. Então agora, louvado seja Deus, ele vai contar a parábola da candeia, que nada que está oculto fica oculto, mas iria ser revelado. Com essa parábola diminuiu mais ainda o número de pessoas que estavam de volta de Jesus, porque eles temiam que Jesus iria contar tudo o que eles andam fazendo. E agora Jesus, ele vai ficar só com o seu discípulo, e ele vai contar mais 2 parábolas. A primeira parábola ele vai dizer acerca da semente, que o semeador semeou e foi deitar e foi dormir. Porque a semente, o homem só tem poder na semente enquanto a semente está na sua mão. Mas depois que a semente é plantada, só cabe a Deus dar a resposta se irá germinar ou não vai. Jesus está dizendo para o seu discípulo que aquela multidão recebeu a palavra, e agora se aquela palavra iria germinar, iria frutificar na vida deles, só Deus é que sabia. E com essa palavra ele vai contar outra. Agora ele vai dizer acerca do que ele iria fazer do outro lado. E diz a palavra de Deus que ele conta acerca do grão de mostarda. Ele vai dizer que o grão de mostarda é a menor semente de todas, mas quando plantada, depois que Deus dá o crescimento, ela fica árvore maior do que todas as hortaliças. Louvado seja Deus. E agora ele se encontrava não com uma multidão mais, porque nem todos recebem a palavra. Ele vai se encontrar agora com os seus discípulos, ele e os 12. E agora ele vai dar uma ordem dizendo: vamos para o outro lado. Louvado seja Deus. Aquele homem não sabia o que estava esperando por ele.
Aquele homem não sabia o milagre que Jesus iria fazer na vida dele. Quem sabe você não está mais acreditando naquilo que Deus te prometeu. Quem sabe você está desacreditando, mas creia tão somente uma coisa: mesmo no silêncio, Deus ainda opera milagre. Louvado seja Deus. Mesmo no silêncio, Ele ainda opera maravilha. Não precisa você saber, mas quando um milagre acontecer, você vai ver, para que o nome dele venha ser glorificado. Só que como na vida de todo mundo, toda vez que nós desejamos fazer algo para o Senhor Jesus, para a obra, para o reino de Deus, tem levantes, tem tempestades, tem ventos. Só que tinha uma palavra da parte de Jesus: vamos para onde? Para o outro lado. E aqueles discípulos, eles se esqueceram dessa palavra. Eles se esqueceram que aquele que é o Emmanuel, Deus conosco, foi Ele que tinha dado essa palavra. Louvado seja Deus. E no meio do mar, irmãos, louvado seja Deus, o vento se levanta, as tempestades, louvado seja Deus, as ondas começam a lutar contra aquele barco, vem de tudo que é lugar. A tempestade vem do céu, vem sobre cima. Louvado seja Deus, os ventos batem na lateral do barco, vem sobre as laterais, e as ondas vêm de baixo para cima. Quantas vezes eu e você nós olhamos e nós imaginamos: meu Deus, para onde que nós iremos correr? Se eu olho para cima tem as tempestades, se eu olho para os lados tem os ventos, se eu olho para baixo tem a onda, para onde irei eu? Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele tinha dado uma palavra para o teu servo, dizendo: vamos para o outro. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito de Deus quando ela é proferida da boca de Deus. E aquilo que Deus ele proferiu a teu respeito, queridos, pode ter certeza de uma coisa: não adianta vir tempestades por cima, não adianta vir ventos pelo lado, não adianta, louvado seja Deus, vir as ondas de baixo para cima. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir o milagre na tua vida. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir o propósito dele na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqueles homens ficam desesperados, se esqueceram da promessa. Então Jesus, ele veio, repreende Satanás que estava lutando para que ele não chegasse do outro lado. Repreende o espírito maligno, a tempestade para, se faz uma grande bonança, e eles chegam do outro lado. E diz agora a palavra de Deus que Jesus, ele desembarca do barco, e ele coloca os seus pés naquela terra. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus é um grande pregador. Quantos creem que Jesus foi um grande pregador? Só que quando eu olho para essa passagem, o evangelista Marcos, ele fez questão de dar os mínimos detalhes. Ele falou acerca do desembarque de Jesus, ele falou acerca de Jesus descer, ele deu os mínimos detalhes para que eu e você entrássemos na dimensão de como aquilo aconteceu. E diz a palavra de Deus que o grande pregador do evangelho coloca os pés naquela cidade, e ao colocar os seus pés, diz a palavra de Deus que tinha um homem que tinha sua moradia dentro do cemitério, tinha sua moradia dentro dos sepulcros. Juntava uma multidão para segurar ele, ninguém conseguia. Amarrava aquele homem com corrente, amarravam aquele homem com cadeia, e ninguém conseguia dominar aquele homem. Mas só de Jesus colocar o pé naquela cidade, eu não vejo o mestre falar uma palavra, mas aquele que estava endemoniado, ele sai do cemitério, ele vem aos pés de Jesus, ele se prostra e adora o Senhor. Louvado seja Deus. Eu não vejo pregador, irmãos, dizer uma palavra quando desceu do barco, mas eu vejo um homem que ninguém conseguiu segurar, saindo e se prostrando aos pés dele. E diz a palavra de Deus que o que saiu não foi os demônios,
O que saiu foi um homem. A Bíblia fala que um homem que estava possesso por demônios. Aquele homem, ele não tinha as suas qualidades mentais e físicas dominadas por seus sentimentos. Era Satanás que oprimia. Tudo que ele fazia sob o impulso de Satanás, sob o domínio de Satanás. Mas eu quero dizer uma coisa para a amada igreja aqui nessa noite: aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, cadeias são quebradas. Aonde Jesus chega, correntes são despedaçadas. E não precisa nem falar, só a presença dele no lugar, o milagre já acontece. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Exalta a Deus, exalta a Deus. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que louvado seja Deus, Jesus, ele faz muitas coisas na vida daquele homem. Quando nós lemos essa passagem, nós ouvimos muito pregar, nós queremos enfatizar somente a libertação daquele homem, somente a queda da cadeia, das correntes, a expulsão daqueles 2.000 demônios. Mas tem algo mais profundo na palavra de Deus, que o evangelista Marcos, ele fez questão de contar os mínimos detalhes. Ele diz que aquele homem vivia nos sepulcros. E o que eu entendo com isso, queridos irmãos? Aquele homem estava vivo ou estava morto? Aquele homem estava vivo. E cemitério é lugar de vivo ou de morto? Louvado seja Deus. Aquele homem estava vivo, mas ele estava morando no lugar de morto. Aquele homem, por mais de estar vivo, mas Satanás fazia como ele ficasse no lugar de morto. Então, mais que a libertação que Jesus fez, Jesus fez o quê? Colocar no seu lugar devido certo aquilo que está errado. Aquilo que está errado na tua vida, Jesus, ele volta no lugar certo. Aquilo que estão tentando desfazer na tua vida, querer que fique errado, Jesus, ele vai colocar no lugar certo. Jesus é aquele que bota as coisas tudo no lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora aquele homem, ele vivia, mas estava como morto. E agora Jesus, ele faz aquele homem sair daquele lugar e ir para o lugar certo. O lugar daquele homem era no lugar dos vivos, não no lugar dos mortos. Louvado seja Deus. E mais para frente, a palavra de Deus vai dizer que aquele homem chega, adora Jesus, e agora os demônios manifestam e chega até Jesus e diz: o que é que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Louvado seja Deus. O que eu quero chamar a minha e a tua atenção aqui nessa noite, amados irmãos, é que Satanás, ele não brinca. Satanás, ele não se dá por vencido. Por mais que ele já sabia que seria expulso, ele veio tentando bajular Jesus. Ele chega para querer tirar o foco de Jesus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, dizendo que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Assim também é na minha, na tua vida. Quando as pessoas batem no meu ombro e no teu ombro e dizem: você é mulher de Deus. Quando as pessoas batem no teu ombro e dizem: você é um grande homem de Deus. Mas a palavra de Deus manda a gente vigiar. A palavra de Deus manda a gente ter cuidado. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, aqueles espíritos imundos queriam que Jesus se vangloriasse, queria que Jesus dissesse: eu sou o Filho de Deus, eu sou mesmo o Filho do Deus Altíssimo. Mas em nenhum momento, essa foi a única palavra que Jesus não falou nessa terra. Satanás sentou ele no deserto: se tu és Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E ele calado, ele não disse que ele era Filho de Deus. E mais uma vez nós vemos Satanás querendo confundir a mente de Cristo. Mas Jesus, ele não mudou o foco. Jesus, ele tinha uma obra para realizar e ele iria cumprir. Assim também na minha e na tua vida. Ele tem uma obra para realizar na tua vida, querido. Ele tem uma obra para realizar na tua vida, querida. Pode Satanás lutar, pode Satanás querer tirar o teu foco. Creia tão somente uma coisa: o Filho de Deus, ele está na tua vida. E adianta, não adianta Satanás se levantar. A
obra de Deus vai se concretizar para a glória do nome dele. Queridos irmãos, aí agora vai ter um diálogo de Jesus com aqueles demônios. Jesus ele dá ordem para eles sair. E aqueles demônios eles não querem perder uma batalha, eles não querem perder uma guerra, eles querem estar sempre ao nosso derredor. É ele que luta contra a nossa família, é ele que luta contra a nossa vida. Quando ele não consegue, ele vai lutar contra aqueles que estão fracos. Mas através da tua vida aqui nessa noite, o Senhor manda dizer para você: louvado seja Deus. Pode ele tentar, mas enquanto você está de joelho dobrado orando, ele não pode, ele não consegue, porque maior é o que está contigo do que aquele que está lá fora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. E agora Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero convidar os amados a refletir nessa hora. Um ser humano com cerca de 2.000 demônios dentro de ti, te controlando, te guiando, te levando para vários lugares, fazendo coisas contra o que a natureza humana está acostumada. Agora, eu quero que você imagine aquele homem como não estava sofrendo, irmãos. Aquele homem como não estava vivendo sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus. Quando a pessoa não tem a marca do Espírito Santo de Deus, Satanás faz com ele o que ele quer. Satanás ele quer ir para um lado, ele quer ir para o outro, e ele não tem controle sobre as suas emoções. Quantas vezes nós olhamos um casal brigando, um casal que o marido não gosta mais da mulher, um casal que a mulher não gosta mais do seu marido, o filho não respeita mais os pais, a família toda desunida, destruída. É isso que Satanás ele faz, queridos. É isso que Satanás ele veio nessa terra para fazer, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar a vida e vida com abundância. E pode ter 2.000, pode ter 3.000, podia até ter 10.000 demônios oprimindo aquele homem. Mas com a presença de Jesus, ele tem que sair. Com a presença de Cristo, demônio nenhum fica na vida daquele que crê. Louvado seja Deus. E agora a Bíblia vai contar a história daquele homem. A Bíblia vai dizer que aquele homem vivia nos sepulcros. Louvado seja Deus. Aquele homem vivia clamando dia e noite. Hoje em dia, quando nós vemos uma pessoa passando de qualquer jeito na rua, um drogado passando na rua, nós falamos: vai buscar Jesus, vai de encontro a Jesus. Agora eu pergunto para a amada igreja: como que uma pessoa com 2.000 demônios dentro de si vai ter força para vir para a casa de Deus? E muitas das vezes nós somos até ignorantes, nós não respeitamos, nós queremos a todo custo que aquela pessoa aceite Jesus. Mas tudo na vida tem um preparo, tudo na vida tem um propósito. Louvado seja Deus. Nós temos que aprender que aquele homem sozinho ele não pode conseguir ser liberto, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer, queridos irmãos, aquilo que Deus entregou, de orar sem cessar, de interceder, fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer nessa terra. Orar em favor das vidas, orar em favor das almas. Que uma hora Jesus vai tocar na terra onde ele está. Que uma hora Jesus vai chegar naquele lugar onde aquela pessoa está, e aquela pessoa vai ter que se prostrar, e os demônios vão ter que bater em retirada. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu confesso que o que eu tinha meditado era algo mais de pregador, era algo mais de barulho, era algo mais de pregação. Mas só que eu e você não fazemos aquilo que nós queremos.
mas nós fazemos aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, e Ele quer que eu fale para vocês a obra que Ele entregou na tua vida. Ele quer fazer de vocês grandes ministros, para eu e você, quando chegarmos em outras terras, repetimos aquilo que Jesus fez. Só que hoje em dia nós olhamos, amados irmãos, obreiros, não aqui que eu creio que aqui é homem de Deus, mulher de Deus, mas eu já presenciei uma pessoa manifestada, possessa por demônios, e obreiros sair correndo. Misericórdia. Pessoas sendo difamadas porque o demônio manifestou e começou a colocar a vida pregressa daquela pessoa. Glória a Deus. Mas nessa noite, o que Jesus traz para o meio, para o teu coração, seremos homens e mulheres de Deus, para que onde eu e você colocar as nossas plantas dos pés, abençoados seremos. Abençoado será o lugar, porque nós somos a luz deste mundo. Louvado seja Deus, nós somos o sal dessa terra. E quem é maior, Deus que está na minha e na tua vida, ou Satanás que está aí no mundo. Louvado seja Deus. Vamos viver, amados irmãos, aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus, Ele não quer nós tão somente sentados em um banco. Deus não quer tão somente a gente pegar a nossa Bíblia, vir para a casa dele e voltar para o nosso lar. Mas Deus, Ele quer que aonde eu e você colocar as nossas plantas dos pés, nós temos a marca de Cristo nessa terra. Ele quer que eu e você, por onde nós passar, nós venha fazer os demônios caírem por terra, só pela presença dele na minha e na tua vida. Jesus não precisou falar uma palavra, mas a presença era tão grande na vida dele, a presença do Espírito Santo era tão grande dentro de Jesus, que o brilho refletia, a luz do Espírito Santo refletia, e quando aquele homem sai do sepulcro, ele vê Jesus e ele vai de encontro a Jesus e se prostra. É isso que Deus, Ele quer que eu e você sejamos. Não errantes, vagabundo pelo caminho, debaixo da mão de Deus, como Caim. Mas Ele quer que eu e você estejamos no coração dEle. Ele quer que eu e você venha estar debaixo das asas dEle, debaixo da proteção dEle, e que Ele venha dizer: verdadeiramente este é meu servo. Louvado seja Deus. A Bíblia agora, queridos irmãos, ele continua a falar acerca daquele homem. Grilhões, cadeias, ninguém pôde conter aquele homem. E a Bíblia vai dizer que aquele demônio, ele pega Jesus para entrar nos porcos. Louvado seja Deus. E para Israel, para o povo judeu, o porco ainda é um alimento imundo, um animal imundo. Mas eu posso olhar para a palavra de Deus e eu vejo Satanás pedindo para entrar naqueles animais, mas podia ser qualquer outro animal. Satanás, ele não pega oportunidade para ficar em um lugar oprimindo um e oprimindo o outro. Mas diz a palavra de Deus que o demônio sai e entra naqueles porcos. Aquele homem é liberto para a glória de Deus. E agora, louvado seja Deus, as pessoas que cuidavam daquelas manadas de porcos, ao ver o que aconteceu com o endemoniado e ao ver o que aconteceu com os porcos, eles agora saem e começam a anunciar. Eu já começo também a entender que Jesus, ele não pregou. Jesus, ele não pregou para ninguém ali naquela cidade, mas só pelaquela obra os fogueiros fugiram e já começaram a anunciar Jesus. E aquele povo não era servo de Deus. O que eu quero entender e o que eu quero dizer para a amada igreja é o quê? Quando eu e você fazemos a obra de Deus, quando eu e você operamos maravilha no nome de Deus, aqueles que estão à nossa volta, eles vão olhar e vão começar a anunciar Cristo, mesmo sem ser cristão. Eles vão começar a dizer que Cristo está no meio do povo. Eles vão começar a dizer, olhar e dizer: Jesus chegou aqui nessa cidade.
Jesus chegou aqui nesta rua. Essa igreja, depois que chegou para cá, nós podemos contemplar a glória de Deus. Esse irmão, depois que começou a ser meu vizinho, as coisas mudou na minha vida. Ele tem sido um canal de bênção. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem sido um canal de bênção para os teus vizinhos? Louvado seja Deus. Aleluias. O testemunho de Cristo foi tão grande, irmãos, que ele não precisou pregar. Agora eu pergunto para a amada igreja: Lázaro estava onde? Que depois de 4 dias Jesus chegou. E aquele homem estava onde? Mas quando eu olho na ressurreição de Lázaro, eu vou ver Jesus falando o quê? Lázaro, saia para... E o milagre aconteceu. Quando eu olho, louvado seja Deus, para aquele homem eu não vejo Jesus dizendo uma palavra e aquele homem sai e vai de conta a Jesus. Qual a diferença? Nenhuma. Apesar de ele estar dando a palavra, ele falando ou não, ele é a mesma palavra. Ele não precisava falar porque ele é a própria palavra. A palavra de Deus diz que ele é o verbo que se fez carne. Então Jesus não precisava falar. Assim é na minha e na tua vida. Muitas das vezes eu e você estamos esperando Jesus falar, mas Jesus não está falando. Mas não é porque Jesus não está falando que ele não está operando na tua vida. Não é porque Jesus não está falando que ele não está operando milagre na tua casa. Louvado seja Deus. Ele não precisava falar, mas tem vezes que ele vai falar. Louvado seja Deus. E agora diz a palavra de Deus que aquele povo daquela cidade vem de encontro a Jesus. Eles vêm ao encontro de Jesus e eles, sabendo da notícia dos porcos, ao ver aquele homem endemoniado, cai e temor sobre aquela cidade. E aquele povo agora expulsa Jesus da cidade. Misericórdia. Eles expulsam Jesus daquela cidade. Mas agora eu pergunto para a amada igreja: Jesus é onisciente ou não? Jesus já sabia, sim ou não? Ele sabia que seria expulso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus, ele tem um prazer na tua vida tão grande, que mesmo ele sabendo que a tua família vai te rejeitar, mesmo assim ele vai ao teu encontro. Ele tem um amor tão grande pela tua vida, que mesmo sabendo que os teus vizinhos irão o rejeitar, mas ele enfrenta tudo só para ter um encontro com você. Só para ter um encontro com a tua vida, só para te fazer uma nova criatura. Ele vai ao teu encontro, louvado seja Deus. E agora, aquele homem está ali vestido, a sua mente está transformada. Aquele homem já falava com as suas próprias falas, aquele homem já andava com as suas próprias pernas. É isso que Jesus faz na vida do homem. E o povo olhar aquilo, expulsaram Jesus, louvado seja Deus, porque eles viram o sustento deles caindo no mar. Agora eu observo e eu vejo algo. Aquele povo estava mais preocupado com o seu sustento, com o seu dinheiro, do que a presença de Deus. E não é diferente da nossa vida. Nesses últimos dias não é diferente. Nós não vemos mais pessoas renunciar. Um dono de bar não renuncia o bar para poder seguir a Cristo, porque vai ficar sem o seu trabalho. Aquele que está lá no mundo fazendo a obra de Satanás não quer renunciar, porque vai ter que mudar de vida e vai ter que fazer uma nova coisa, vai ter que ter uma nova profissão. Assim também foi aquele povo, porque os porcos eram coisas imundas para Israel, e os israelitas não aceitavam porco dentro daquela cidade, e aqueles povos viviam do jeito que queria. Mas aqui eu estou pregando para um povo que deixou tudo só para seguir Jesus. E aquele homem, Deus opera um milagre na vida daquele homem. E aquele homem agora, ele larga tudo para seguir Jesus. Ele larga tudo só para seguir Jesus. E agora Jesus está saindo daquela cidade e está subindo ao barco. E aquele homem quer ir com Jesus, mas Jesus diz: volte para a tua casa.
Agora volte para a tua família e anuncie quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós não queremos pregar para a nossa família, né, irmãos? Nossos irmãos, nossos tios, nossas tias estão aqui do nosso lado. E nós queremos pregar para o traficante na boca de fumo, mas nós não queremos pregar para quem fica no nosso lado. Queridos, não desiste da tua família. Não desiste daqueles que estão do teu lado. Persevere, pregue para eles. Anuncie aquilo que Deus tem na tua vida, que Deus fará na vida deles também. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Eu já quero agradecer ao nosso irmão dessa minha oportunidade. Louvado seja Deus. Dizer que nada é do jeito que nós queremos, mas tudo é do jeito que Deus quer. Porque Ele sabe aquilo que eu e você necessitamos. Vamos fazer um minutinho de oração para passar para o servo do Senhor que irá dar continuidade. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. Meu Deus, eu louvo o teu nome pela vida de cada irmão, Pai, e deixou o teu lar, Senhor. Meu Deus, para ouvir a tua palavra, para estar presente na tua casa, para estar diante da tua presença. Meu Deus, continua a boa obra na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, continua a obra aqui neste lugar, meu Deus. Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida do teu servo, pastor Diego, meu Pai. Meu Deus, continua a obra segundo o teu querer e a tua vontade, Deus. Meu Deus, faz o teu querer e a tua vontade. Recebe o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Quantos tomaram posse da sua bênção nesta noite? Diz amém? Amém. Queridos, ainda de pé, não sente, ainda de pé. Levante as tuas mãos para o alto comigo, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que já me deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode aplaudir e glorificar o Senhor? Irmãos,